Estamos ao vivo, bom dia, povo lindo! Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos fazer o nosso devocional de hoje? Ouvir o que Deus tem para falar para o nosso dia. Ouvir a voz do Espírito Santo e a sua instrução bíblica para que possamos colocar em prática aquilo que a palavra nos diz. Hoje vamos falar do livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 4, quando eles estão tentando reconstruir os muros de Jerusalém e forças inimigas vêm contra eles, tentando sabotar a obra que eles precisam fazer. No nosso devocional do Pão Diário, o título que deram para a passagem de hoje é Responsabilidades Esmagadoras. Você tem responsabilidades que pesam sobre você como um fardo? Responsabilidades que têm oposição, que acabam tentando te tirar do caminho, que acabam sugando as suas forças, que são grandes demais a ponto de você achar que não conseguiria vencer? Vamos falar sobre isso. Quando o desfecho da Segunda Guerra Mundial ainda era incerto, Franklin Roosevelt morreu. Harry Truman teve que assumir a presidência dos Estados Unidos no dia seguinte. O presidente Truman disse aos repórteres: "Quando me disseram o que aconteceu ontem, pensei que a Lua, as estrelas e todos os planetas tinham caído sobre mim. O peso da responsabilidade." Certamente, Truman enfrentou responsabilidades esmagadoras. Neemias foi um grande líder que também enfrentou fardos devastadores. Acompanhado de judeus que haviam retornado do exílio da Babilônia, Neemias foi incumbido da tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. Em meio à terrível oposição, ele não se deixou intimidar pelas zombarias e ameaças do inimigo. Pelo contrário, aquele homem de Deus organizou uma estratégia dupla de construção e defesa militar, fundamentando seus esforços na oração. Abre aspas. "Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, os inimigos que o atacavam, de dia e de noite." Neemias estava se referindo às contínuas ameaças que os trabalhadores enfrentavam, ajudando-os a concentrar-se em Deus. "Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível", diz no versículo 14. Vou ler um trecho dessa passagem com vocês. Neemias 4, a partir do versículo 3. "E estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra." Olha o que os inimigos falavam a respeito da reconstrução e do trabalho que Neemias estavam fazendo para minar as forças do povo de Deus e fazer com que eles paralisassem. "Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritam defronte dos edificadores." A oração de Neemias pedindo ao Senhor proteção sobre o trabalho que ele estava fazendo. "Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar." Eles estavam conseguindo construir o muro. "E sucedeu que, ouvindo
Sambalate e Tobias, e os arábios, amonitas e as dotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rachaduras se começavam a tapar. Iraram-se de sobremodo. Novamente se iraram de uma forma ainda maior. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu trabalho. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. O povo que estava reconstruindo os muros junto com Neemias começou a se sentir fraco, achando que não conseguia finalizar a tarefa. Disseram, porém, aos nossos inimigos: nada sabem disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra, pararão o trabalho. Essa era a estratégia do inimigo. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares viriam até nós. Então coloquei guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas e lanças e com seus arcos. O povo morava sobre os muros de Jerusalém. E então a estratégia de Neemias foi que cada família estivesse pronta para guerrear e defender uma parcela do muro, aonde ficava a sua própria casa. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao povo: não o temam. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelas vossas mãos com os vossos irmãos, vossos filhos, mulheres e vossas casas, com aquilo que você tem nas suas mãos. Guerreie, se defenda, trabalhe, porque Deus está contigo nessa obra. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças. Enquanto metade do povo trabalhava para edificar o muro e construir o trabalho, metade defendia o povo contra as ameaças do inimigo. Isso é, não abaixe a sua guarda. Continue fazendo o que você precisa fazer, a missão que Deus te deu. Independente dos inimigos que estejam agindo contra você, independente dos inimigos estarem falando contra você, não se deixe abater. Com uma mão trabalhe e com a outra levante o seu escudo, a sua defesa. Peça a Deus que te dê discernimento para que você consiga finalizar a obra que Ele te entregou nas suas mãos, porque a missão foi enviada por Ele. Ela vai se cumprir. Só permaneça firme. Deus nos convida a lançar sobre Ele aquilo que está sendo lançado sobre nós. Ele se apresenta como defesa para te dar forças naquilo que você precisa fazer, naquilo que é a sua missão no dia de hoje. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem para o seu coração. Continue firme, firme, não somente trabalhando, mas também
batalhando em oração, entregando sobre ele o fardo, porque ele diz, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele quer aliviar toda a carga que tenham colocado sobre você. Esse foi o nosso tempo com Deus, o nosso devocional de hoje, com a mensagem do Espírito Santo para a sua vida e o seu coração. Que seja bênção para você nesse dia. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Nos vemos amanhã de novo em um próximo Tempo com Deus. Até mais.